Beleza, galerinha? Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa para o 6º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Então, o que será que vai ser o assunto da aula de hoje, pessoal? O que vocês imaginam que seja? Será que a gente vai falar sobre um texto literário? Sobre um texto não literário? E aí, o que vocês imaginam? Vamos descobrir já isso? Vamos conferir então os objetivos? Acompanhe aqui. Vamos lá? Então nós vamos ler o conto, tá? Vamos reconhecer discurso direto e indireto. Vamos identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, tudo bem? E os conteúdos, gênero textual, conto, discurso direto e indireto. Vocês lembram o que é discurso direto e indireto, pessoal? Nessa aula nós vamos lembrar, então, né? Quem não lembra, nós vamos descobrir. E quem lembra, só vai rememorar isso, tá bom? Vamos, então, ler um excelente conto. Por que será que essa imagem aqui, pessoal, o que ela tem a ver com o nosso conto? Será que o nosso conto fala sobre formiga? Vocês acham que sim? Eu acho que tem alguma coisa relacionada com formiga sim, tá? Será que esse conto é interessante? Eu imagino que seja. E aí? Vamos ver então? Não vamos fazer muito mistério, né? Vamos lá. Então, olha lá, o título do nosso conto é As Formigas. Acompanhem comigo. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde que ela ia, e aí ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando posudo. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva, em que ele ficara no quentinho das cobertas, com preguiça de se levantar, virado para outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali perto, por causa da chuva. Era de lá que elas saíam, a casa delas. Toda manhã, aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas. O quarto meio escuro, tudo escuro de chuva. A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas, e elas também perguntavam para ele. Conversavam baixinho para os outros não escutarem, mas às vezes não lembrava nada para conversarem e ficava chato. Ele acabava dormindo. Formiga tinha hora que era feito gente mesmo. O bom é que ninguém precisava gritar, nem também mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só olhando, sem precisar falar. Gente, se tinha outra perto, logo uma tinha que falar. Ninguém aguentava ficar calado. Logo uma falava ou ficava fazendo e ria. Ninguém aguentava, ficar assim olhando, tão bom que nem sabia direito se estava acordado mesmo ou sonhando. As formigas, uma atrás da outra, descendo, a fila certinha. Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede, brutal, incompreensível. Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez assim com minhas formigas? O pai não entendia, e o menino chorando. Então o pai deu no espalho, mas a mãe pediu para ele ter paciência. Nesse tempo de chuva, as crianças ficam muito excitadas porque não podem sair à rua e não têm onde brincar. De manhã, o menino acordava e olhava para a mancha de cimento na parede. Ficava olhando até que sentia um bolo na garganta e cobria a cabeça com um cobertor. E aí, acharam interessante esse conto, pessoal? Eu achei muito interessante, né? Então, como as formigas trabalham ali, né? Andam certinho, bonitinho, em fila, né? Vocês já viram, né?
elas próximas ao formigueiro, como que é o trabalho, né? Ainda mais aquelas formigas carregadeiras que a gente fala, né? Elas carregam pedacinhos de folhinha ali para se alimentar. Muito interessante, né? Vamos então à nossa primeira atividade. Vamos lá. Então acompanhe aqui o trecho, tá? E responda o seguinte: ao observar o comportamento das formigas, o menino as compara aos humanos, certo? No entanto, não deixa de tecer críticas ao comportamento das pessoas. O que é criticado aqui, pessoal? Então, responda, já voltamos. Legal, então vamos conferir, pessoal, aqui comigo? Vamos lá? Então, o que será que está sendo criticado aqui nesse trecho? O menino, ele critica a gritaria desnecessária e a mentira por parte dos humanos. Defeitos que destoam do comportamento ali que ele observou nas formigas. Então, coisas aí que os seres humanos fazem que acabam chateando, principalmente as crianças, né? Não é correto, beleza? Agora a nossa segunda atividade. Observe aqui o trecho e responda aqui para mim. O foco narrativo do conto, ele apresenta-se em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Verifique e já retornamos.
Legal, e aí? O foco narrativo estava em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Lembram lá quando é primeira pessoa? O narrador ele também participa como personagem, geralmente? E quando é terceira pessoa, ele apenas conta, né, o que aconteceu com outros personagens, certo? Vamos verificar aqui então qual é a resposta correta? Terceira pessoa. Nesse caso aqui, o narrador ele não participa dos fatos, tá bom? Ele apenas conta, certo? Agora vamos entender juntos, tá? Como os discursos ou as falas podem ser estruturadas. Vamos compreender aqui? Elas podem ser estruturadas de duas formas básicas, tá? Dependendo de como o narrador as reproduz. O discurso direto, que é o discurso integral, né? A fala exata de uma pessoa, ou o discurso indireto, então eu contando aquilo que alguém disse, né? Ah, o personagem falou que não queria ir tomar banho neste momento porque estava jogando videogame. Então, eu estou contando. Nesse caso, o discurso seria indireto, tá? Agora eu digo, o menino disse, não quero tomar banho neste momento porque ainda preciso terminar o jogo. Aí, nesse caso, seria discurso direto, teríamos um travessão ali, né, indicando a fala integral do personagem, tá bom? Então, aqui o discurso direto, observe. É quando o narrador reproduz literalmente a fala dos personagens, usando um verbo de elocução. Quais são esses verbos? Por exemplo, disse, falou, tá? Para introduzir essa fala, tá bom? As marcas características do discurso direto são o uso de verbos de elocução que anunciam o discurso, né? Dizer, perguntar, responder, comentar, falar, observar, retrucar, replicar, exclamar, aconselhar, gritar, murmurar e podem ter outros ainda, tá bom? O uso de travessão, como eu disse, também é utilizado para indicar quando começa a fala de uma personagem, né? E também o uso de dois pontos depois do verbo. Disse, dois pontos. Aí depois começa com travessão para indicar o início da fala de um personagem. Agora o discurso indireto. Olha lá. É a apresentação das falas das personagens de uma narrativa, feita pelas palavras do narrador, como eu exemplifiquei anteriormente. Nesse tipo de discurso, as personagens não se exprimem livremente, porque é o narrador que fala pelas personagens, tá? Os verbos de elocução são empregados na terceira pessoa e sofrem adaptações. É usada a conjunção que para unir o verbo dizende à fala reproduzida. Beleza? Agora chegamos à nossa terceira atividade. Acompanhe aqui. Temos um trecho para você observar e responder o seguinte. O trecho destacado aqui, ele representa o que, pessoal? O uso de discurso direto, o uso de discurso indireto ou o uso de diálogo formal? E aí, o que será que está sendo representado? Já voltamos.
Certo. E aí, pessoal, vocês conseguiram então identificar aí o que está presente naquele trecho destacado? Será que é discurso direto, indireto? É um diálogo formal? O que será que está representando? Vamos conferir aqui com o professor. Está representando o discurso indireto. Por que será que é discurso indireto? Porque o narrador está contando no lugar da fala do personagem. Então, ele mesmo está assumindo a voz, né, do personagem, tá bom? E aí ele falou para ela não contar para o padre que ela tinha escapulido, né? Então, ele está contando o que a personagem disse. Então, por isso que o discurso é indireto, beleza? Agora o nosso quiz. Observe aqui, ó. Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede, brutal, incompreensível. Para que o Senhor fez isso? Para que o Senhor fez assim com minhas formigas? O trecho em destaque acima refere-se ao uso de discurso indireto, discurso interrogativo, discurso repetitivo ou discurso direto? E aí, qual será que é a resposta aqui, pessoal? Discurso, eu acho que é discurso... Peraí, tem um travessão aqui, vocês repararam? Quando tem o travessão, geralmente é discurso direto, né, pessoal? Vamos conferir, então? Isso mesmo, letra D, então, discurso direto. Então, sempre observe se tem um travessão para iniciar aquela fala. Tendo travessão, discurso direto. Agora a nossa quarta atividade aqui, pessoal. Observe aqui comigo, então, o trecho e reescreva o trecho destacado aqui, tá? Esse trecho destacado, utilizando o discurso direto, tá bom? Já voltamos.
Beleza, pessoal. E aí, vocês conseguiram, então, realizar essa atividade aqui que o professor solicitou? Não conseguiram? Então, vamos ver, então, juntos como nós devemos fazer, então, essa reescrita, tá? Então, acompanhe aqui. Olha lá. Então, era para reescrever o quê? Somente o trecho destacado. Ele estava olhando para ver aonde ela ia. E aí ela falou para ele, 2 pontos, eu preciso colocar aqui 2 pontos. Por quê? Eu vou introduzir uma fala, né, direta no meu personagem, né? Então, 2 pontos, e aí eu vou iniciar aqui o próximo parágrafo aqui com um travessão, tá bom? Para indicar aqui que está uma fala integral do personagem, discurso direto. Então, travessão. Não conte para o padre que eu escapuli. Vocês repararam que eu tive que modificar aqui uma frase, né? Então, é diferente de eu mesmo falar algo do que alguém contando aquilo que eu disse, certo? Então, teve uma pequena alteração aqui para que isso fosse possível, tá bom? Então, sempre observe, 2 pontos, geralmente tem os 2 pontos, em alguns momentos não tem, mas quando eu tenho travessão iniciando, eu tenho discurso direto e eu não vou ter dúvida que o discurso é direto, nesse caso, tá? Perfeito. Agora, pessoal, estamos chegando no momento aí final da nossa aula, tá bom? Então, eu gostaria que você prestasse atenção aqui em alguns itens que nós trabalhamos nessa aula, tá? Então, nós fizemos a leitura do nosso conto, ele foi importante, né? Então, falamos sobre as formigas ali, o comportamento das formigas, como o menininho ali se sentiu triste, né? A hora que o pai ali trancou, né, aquela fenda ali na parede e acabou matando de certo modo, né, ou inibindo as formigas de estarem ali com ele, né? Então, ele ficou muito chateado, muito triste. E ele falava sobre esse comportamento humano e dos animais, né? Tem pessoas que dizem, né? Muito bom observar o comportamento dos animais. As pessoas, às vezes, elas têm algumas atitudes muito ruins, né? Então, os animais, eles agem de uma forma mais neutra, né? De uma forma mais agradável, mais carinhosa, tá bom? Reconhecemos, então, discurso direto e indireto. Então, discurso direto geralmente tem alguns verbos dizente, né? Verbos de dizer, falar, né? Também temos o uso de travessão. E o indireto é quando o narrador conta ali aquilo que o personagem está falando. E também compreendemos ali o sentido, né, do uso da pontuação dentro do texto, tá bom? Então, é isso aí, acompanhamos essa aula, falando aqui sobre o gênero conto. Muito obrigado a todos vocês, tá? Continuem estudando.